1 Tessalonicenses 2, de 1 a 13. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus por meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de que, como de noite e de dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Nós nos alegramos, Senhor, de estarmos mais uma vez, não só na Tua presença, porque estamos sempre na Tua presença, mas porque estamos juntos, reunidos, o Teu rebanho, Teus filhos, Tua família. Aqui estamos, Senhor, com a Tua palavra aberta em nossas mãos, para estudá-la, para aprender, para crescer, para nos alimentarmos de Ti, para sermos cheios da Tua força, revigorados pelo Teu poder, ungidos pelo Teu Espírito, saciados pela água viva. Pai, que nesta manhã nós sejamos lavados, sejamos limpos pela Tua palavra, sejamos cheios da Tua graça, possamos nos alimentar de Ti, Senhor, e possamos provar e ver em nossa vida que o Senhor é bom, que a Tua misericórdia, a Tua benignidade dura para sempre, Senhor, de geração em geração a Tua fidelidade. Pai, fala o nosso coração. Aqui estamos, Senhor, para sermos fortalecidos pelo Senhor. Exorta-nos, consola-nos, ensina-nos, abre o nosso entendimento para que nós possamos da Tua palavra tirar, Senhor, o alimento, a força para o nosso viver. Venha encher este lugar da Tua glória, que Teus anjos ministrem em nosso meio a bênção do Senhor, a Tua graça e o Teu favor. Que o Teu Espírito Santo possa encher o nosso coração nesta manhã da Tua paz, da Tua alegria, da Tua unção. Unge, Senhor, os nossos lábios, unge, Senhor, os nossos ouvidos, unge, Senhor, o nosso coração, para que estejamos prontos a viver de acordo com a Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.
Bom, irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, Paulo está falando a respeito de como ele procedeu, de como ele viveu no meio dos irmãos tessalonicenses, pregando a palavra dia e noite. Ele diz como como a mãe acaricia os seus filhos. A gente sabe, né? A gente que é mãe, o carinho, o cuidado, o zelo, a atenção em cada detalhe no crescimento do filho, da criança. Assim Paulo fez com os irmãos lá da igreja, e assim o Senhor faz conosco. Mas ele, neste versículo 13, e é o 13 que nós vamos pegar, Paulo fala a respeito da importância da palavra de Deus no crescimento e na firmeza do povo de Deus. Versículo 13, vamos ver de novo? Ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido o quê? A palavra. Que palavra? Que de nós ouvistes. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Como é que a gente vai crescer na fé? Ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, quanto mais nós vamos nos enchendo da palavra, ouvindo a palavra ela pode nos limpar, nos lavar, nos alimentar, nos fazer crescer. A própria palavra de Deus, ela é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são vida, são espírito e vida. Vida, a verdadeira vida, ela vem da palavra. É impossível para um crente viver um dia feliz sem ter lido a palavra, sem meditar na palavra, né? Essa expressão do Salmo 1, né? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas na sua lei, na palavra de Deus, ele medita quando? De dia e de noite. Essa palavra meditar aí é como ruminar. Nós conhecemos os animais, né? Os ruminantes. Eles têm, o estômago deles é dividido, né? Tem uma parte chamada rumen. E o alimento, primeiro, ele come a grama, ele come o vegetal, ele come o alimento, e depois ele volta e torna a mastigar, 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 mastigar. Isso é ruminar. Ele está mastigando, mastigando, mastigando aquele mesmo alimento que ele já tinha comido antes. Meditar na palavra de Deus. Às vezes você lê a palavra, você não entendeu muito bem, ou até entendeu muito bem, mas é tão gostoso quando a gente começa a ruminar. Cada pedacinho, por exemplo, nós sabemos de cor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh, que maravilha! Agora vai ruminando pedacinho por pedacinho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pega cada palavrinha. Não existe outro Deus. O nosso Deus é único e nós o conhecemos. O Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A palavra diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, o Senhor. Jesus Cristo é Senhor. O que é Senhor? É dono. Ele é meu dono. Eu sou dele. Oh, que coisa maravilhosa. Nós cantamos: eu sou do meu amado e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Está lá em Cantares. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E no final do livro diz: eu sou do meu amado e o meu amado tem saudades de mim. Que coisa mais gostosa a gente amar e saber que o nosso amado tem saudade de nós, que ele quer ficar juntinho de nós. Eu sou do meu amado, ele é meu dono. Eu não me importo se eu estou em comunhão com ele, aquilo que acontecer comigo foi ele que permitiu. Então eu permaneço cheio de paz, eu tenho alegria, eu não fico afobado, preocupado e olhando e tal. Eu caminho em segurança, sabendo que não cai uma folha. Quem que se importa com uma folha que cai da árvore?
Quem que se importa? Quantas folhas caem, quantas folhas as varredeiras, nós varremos, né, da calçada, do quintal. Deus se importa, Deus sabe, Deus cataloga. Jesus disse para os discípulos: olha, os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Quem se importa com quantos fios caem, ficam grudados lá no pente ou na escova? Deus sabe, Deus se importa. Ai, quando o Senhor, eu penso, o Senhor, Senhor, Tu és meu dono, Tu és o meu dono. Que coisa tão linda, eu tenho dono. Eu tenho dono. Eu lembro que meu irmão, antes do caçula, né? Ele era muito fujão. Ele tinha seus 2 aninhos e ele, mas nos deu muito trabalho de fugir e a gente custar encontrá-lo. Mas eram as fugidinhas de menino, né? Que a gente pensava que ele estivesse tão longe e ele estava tão perto. Mas eu lembro muito da mamãe chamá-lo assim: seu cachorrinho sem dono. Cachorrinho sem dono. Por que cachorrinho sem dono? Uma hora está aqui, outra está ali, mexendo no lixo, não tem dono. Ah, tem tanta gente que fica igual cachorrinho sem dono, não é? Fuçando nas latas de lixo e passa, cachorro, sai daqui. Não é assim o cachorro sem dono? Ah, mas aquele que tem um dono, ai de quem briga com o cachorro, mexe com ele, principalmente se é aquele cachorrinho de estimação. A palavra de Deus nos diz que nós somos o tesouro de Deus, propriedade sua, exclusiva. Ai de quem encosta a mão em nós. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos é esse branquinho, a esclerótica do nosso olho. É tão sensível, né? O reflexo nosso é tão rápido para proteger o nosso olho. A parte mais sensível do nosso exterior é a esclerótica dos nossos olhos. Tem tanta coisa para proteger, os cílios, as pálpebras, a sobrancelha, e é tão rápido. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ai de quem encosta em nós. O Senhor está ali protegendo, cuidando. Jesus disse: aquele que vem a mim, quem pode arrebatar das minhas mãos? Quem? Quem pode arrebatar? Quem? O Senhor é. O Senhor é o meu pastor, Ele é. Ele não será, Ele não foi, é hoje, é agora, é no presente. Ele é o meu pastor. Ele é. Que gostoso, né, irmãos? Quando a gente pensa: o Senhor é meu. Eu sei que Ele é pastor de todo mundo. Ele é pastor de milhares e bilhares. E João viu uma multidão que não se podia contar. De grandes e pequenos, vestidos de branco. Quem são, Senhor? Estes são os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Mas Ele é meu. Ele está me vendo, Ele me conhece. Antes de eu nascer, Ele já me conhecia. Antes que saia uma palavra da minha boca, Ele já sabe. Ele é meu. Meu. 24 horas por dia. Eu não tenho... Tem um corinho, eu já ouvi... Parece que algum tempo atrás eu ouvi naquela rádio 97 cantando: de madrugada a fila é menor. Misericórdia. Para Deus existe madrugada? Agora é dia e é noite lá no Japão. Nunca tem de madrugada para Deus. E não existe isso de fila para falar com Deus, não. Não é verdade? Não tem fila para falar com Deus. Quando a gente fala com Deus, nós falamos direto com o Senhor. Não tem de entrar na fila. Não é verdade? Que coisa maravilhosa. O Senhor é meu, meu, meu. O quê? Pastor. O pastor é o que cuida da ovelha com carinho, aquele que leva, que conduz para pastos verdejantes. O Senhor nos conduz para pastos verdejantes. Há momentos que eu terei de passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu não terei medo. Por quê? Não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Ele nos toma nos braços, Ele nos acaricia, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos fala: eu te amo,
eu te amo, tu és meu, tu és meu. Ai, que coisa mais maravilhosa. Então isso é ruminar a palavra. O Senhor é meu pastor, nada é nada me faltará. Então, irmãos, a palavra de Deus, nós precisamos lê-la, conhecê-la, mergulhar na palavra, e nós precisamos meditar nela. Quando? De dia e de noite. Tem gente que de dia rumina preocupação, não é? E de noite, mais preocupação ainda, não é? De noite fica igual uma estrelinha lá piscando, não dorme, e olhando para o teto e pensando, vira para um lado para o outro, o que eu vou fazer? E amanhã? E essa conta para pagar? E esse problema que está acontecendo, o que eu vou fazer? Que a palavra de Deus diz aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Tinha um pastor que, muito saudoso, alguns irmãos aqui devem se lembrar dele. Ele foi diretor do primeiro CFO que teve aqui na igreja. Primeiro seminário que nós tivemos, era o pastor Benjamin Maia. Lembram dele? Teve aula com ele, né? Gordinho, aquela barriguinha bem grande, de óculos. E o pastor Benjamin, calmo, aquela voz tão tranquila. Quando alguém chegava para ele e falava, ai, pastor, as coisas estão tão difíceis, está acontecendo isso. Ele falava assim, irmão, nós vamos orar e depois você dorme. Vai dormir, descansa. Entrega o teu cuidado ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Qual que é a segunda parte? Confia nele, e o mais ele fará. Muito bobinho é aquele que não crê nessa palavra. A coisa mais linda é quando a gente entrega nas pequenas coisas, sabe, irmãos? Às vezes você está vindo para a igreja, está indo para o trabalho e você perdeu o ônibus. E acontece, ai, e agora eu vou chegar atrasado, e agora o coração vai esquentando. Senhor, eu sei que se eu perdi esse ônibus é porque o Senhor tem outro propósito. É para eu conversar com alguém que vem nesse outro, é porque eu preciso de encontrar com alguém que está no outro ônibus, porque o Senhor quer, eu não sei. Eu estou nas mãos do Senhor. Aí a gente vive, sabe, irmão, sempre tranquilo. A ovelha, dizem que a ovelha é um dos animais mais, vamos dizer assim, não é bem tolinho, mas é o animal mais indefeso que tem. O gato sabe encontrar o caminho de volta, não sabe? A coisa mais difícil é ficar livre de um gato. Não é? Você pega o gato, você leva para um bairro longe, daqui a pouco está o gato voltando. Não é assim? O cachorro. Você não fica livre do cachorro fácil, não é? Eu me lembro que quando o pastor Márcio começou o trabalho lá em Martinho Campos, muitos anos atrás, quando ele era seminarista e estava fundando a igreja lá, algumas vezes nós fomos com ele no trabalho lá para pregar, e ele fazia um culto nas fazendas. E aí a gente estava na fazenda de um irmão e a gente ia a cavalo nas outras fazendas chamando o pessoal para o culto. E eu falei, olha, mas a gente não conhece aqui, não sabe o caminho para voltar, como que vai ser? E a dona da fazenda falou assim, olha, você pode ir nas fazendas onde você quiser, agora para voltar, você afrouxa a rédea do cavalo e deixa que ele sabe o caminho de volta. E sabia mesmo. Era só a gente deixar a rédea mais frouxa, o cavalo voltava para casa direitinho. Eu lembro quando os nossos filhos eram pequenos, nós fomos numa fazenda e eles gostavam muito de andar a cavalo. E eles deviam ter o quê? Uns 3, 4 aninhos por aí. E tinha 2 cavalos lá, era o Vinagre e o Martelo. Mas os cavalos eram muito sabidos, eles sabiam quando era criança que montava neles e quando era um adulto, uma pessoa que sabia guiar. Então, quando era um adulto, e o cavalo corria e obedecia, ia longe, né? Mas quando era menino, eles iam até na porteira, andava como daqui no portão ali e voltava para a baia. Os meninos, mãe, esse cavalo não anda. Porque eles sabiam, né, que era criança, então eles saíam um pouquinho com o menino e voltava para a baia. O cavalo, o cachorro, o gato sabem achar o caminho de volta, são muito espertos, mas a ovelha não sabe. A ovelha não sabe.
A ovelha, quando ela está perdida mesmo. Ela não sabe encontrar o caminho de volta. Por isso a palavra de Deus nos compara aos homens. Ele diz: todos nós andávamos perdidos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas nós temos agora um pastor. E o pastor é aquele que nos conduz. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que eu posso ouvir a voz do Senhor? Hein? Através da palavra. A palavra de Deus me guia. Irmãos, uma coisa muito importante na palavra de Deus que Jesus disse quando ele fechou o sermão da montanha. Jesus disse o seguinte, vamos ver cá em Mateus capítulo 7. Ele disse tantas coisas tão maravilhosas. Mas aí no versículo 24, Mateus 7, 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? Jesus. O apóstolo Paulo diz: olha, eu lancei o fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento, esse fundamento é Jesus. A nossa fé é edificada sobre Jesus. O mundo tem um espírito que João chama de o espírito do anticristo. O mundo, quando você fala Deus, todo mundo aceita. Mas quando você fala Jesus, eles falam: ó o fanático, ó o fanático. Não é assim? Porque Deus para eles tem muitos nomes. Às vezes a pessoa fala: eu também tenho Deus, mas qual que é o seu Deus? O nosso Deus chama-se Jesus. O Filho de Deus é Jesus. Nós conhecemos Deus, o Pai, através de Jesus. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, é muito importante conhecer, mas o mais importante é praticar. Eu falo que eu tenho fé é quando eu creio e pratico. Quando eu ponho em prática. Tem tanta coisa que a gente sabe, mas não põe em prática. Sabe que deve perdoar. Sabe que deve confiar no cuidado de Deus. Sabe, mas tem de colocar em prática. Porque eu só vou poder usufruir dessas bênçãos se eu as coloco em prática. Em prática. E você vai ver que Deus é tão amoroso conosco. Vários exemplos na Bíblia nós vemos o seguinte: Deus fala, aí o homem não obedece. Então Deus vai mandando circunstâncias, até que ele vai ter de obedecer. Isso com o servo de Deus. Muitas vezes Deus fala com você e você não obedece. E você fica sofrendo. Aí Deus manda as circunstâncias. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para um lugar que eu te mostrarei. Mas Abraão era um bom filho. E Abraão saiu da sua terra, mas ficou na beiradinha, na fronteira. Ele parou na cidade de Harã, ainda na Mesopotâmia. Deus não queria Mesopotâmia, Deus queria Canaã. E ele parou lá na fronteira. Abraão, é para você sair da sua terra. Você não vai sair não. É para você sair da sua parentela. Você não vai sair não. Morreu o pai de Abraão.
O pai de Abraão morreu em Harã. Agora ele está livre. E Abraão continua a sua viagem. Mas ele vai levando junto com ele o sobrinho. Abraão, sai da tua parentela, Abraão. Ele está carregando Ló. Chega num ponto que os dois estão, os pastores deles eram tanto gado, eles eram tão ricos, os pastores começam a ter briga, conflito. Abraão, é para você sair da sua parentela, desembiga do Ló. Aí o que acontece? Aquela briga entre os pastores, o Abraão diz: Ló, nós não podemos brigar, nós vamos separar. Aí Deus diz: Abraão, você está aprendendo, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Muitas vezes, irmãos, a gente ouve a palavra e sabe o que tem de fazer. Se a gente não faz, Deus move as circunstâncias para que aquilo aconteça. A sua vontade na nossa vontade. Mas é tão bom, a melhor coisa é você crescer sem precisar de apanhar. Não é? Não é verdade? Apanhar é ruim, não é? Apanhar não é bom, não. A gente sabe que é uma prova de amor dos pais, mas dói, né? Para que apanhar? Para que apanhar? Obedece. Obedece. Segue a palavra de Deus. Nesta manhã, na nossa lição, a lição 6 que nós estamos, né? Eu gostaria de ver todos os irmãos com a lição. Porque não dá para a gente passar exatamente ponto por ponto, por causa da, vamos dizer assim, nossa sala é muito heterogênea. Então tem irmãos que poderiam pegar uma lição bem mais profunda, mas se a gente vai naquela lição mais profunda, outros não vão entender, não é? Então, eu gostaria que os irmãos todos estudassem. Se tivesse alguma pergunta, você pode fazer a pergunta, que é a escola dominical. Então, a nossa lição é como estudar a Bíblia. Como que nós vamos? Olha, presta atenção nessa palavra, como estudar a Bíblia. Estudar é diferente de ler, não é verdade? Ler, você pega um jornal, você lê, pronto, acabou. Você descarta aquele jornal. Mas a palavra de Deus é assim? Não. Eu conheci uma senhora, ela era advogada, esposa de médico, e ela me disse, falou: Ângela, eu já li a Bíblia de capa a capa. E não achei nada interessante, não. Eu falei: você não leu como você deveria. Você não leu a Bíblia como deveria. Se você pegar a Bíblia como um jornal, como uma revista, você vai ver como um jornal, como uma revista. Mas quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós temos de tomar a Bíblia como a palavra de Deus. E ela transforma. E ela muda. Se você der para uma criança pequenininha, você pode dar a joia mais cara. Pega um bebezinho aí de 2, 3 meses e dá uma joia, um anel de brilhante, tem valor para aquele bebezinho. Ele sabe o que fazer com aquilo. Ele sabe o valor que tem. Não sabe. Às vezes vai pôr na boca, às vezes vai jogar fora. Não é verdade? Vai bater aquilo, vai arranhar, vai... E é um tesouro, porque ele não sabe, ele não está preparado para entender, para saber o valor que está ali. O valor que está ali. A palavra de Deus, nós devemos chegar a ela com temor, sabendo que ela é a palavra de Deus. No texto que nós lemos lá de Tessalonicenses diz: e vós, tendo recebido a palavra que de nós ouvistes, como palavra de Deus, e na verdade ela é a palavra de Deus. A primeira pergunta da nossa lição é assim: que texto da Bíblia afirma que a Bíblia é a verdade? Os irmãos podem me falar um texto que a própria Bíblia diz que ela é a verdade? Alguém procurou esse texto? Vamos ver João 17, versículo 17. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus estaria sendo preso, Jesus ia ser crucificado, Jesus ia morrer pelos nossos pecados, mas antes, ele orou a Deus. E ele orou ao Pai
para que nós fôssemos um. Versículo 17, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Será que nós podemos falar de cor? A referência já sabemos de cor, né? João 17, 17. Outra vez? João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que nós vamos ser santificados? O que significa essa palavra santificar? Separar. Como é que nós vamos ficar separados para Deus, santos para Deus? É através da palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela vai separando o vil do precioso. Ela vai tirando do nosso coração, sabe? De repente você vai falando, que bobagem esses negócios que eu gostava. Ih, que coisa suja. E eu não sabia que era sujo. Eu não percebia que era sujo. Ah, eu gostava de piada. Eu gostava de programas humorísticos. Imorais. Eu gostava de novela. Eu gostava... De repente você fala, puxa, que bobeira. Que bobeira. Quem te falou que era bobeira? A palavra de Deus vai te santificando. Vai te santificando, vai nos lavando, vai nos mostrando o real valor de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a verdade. Quando nós tomamos a palavra de Deus, nós temos de lembrar que a Bíblia, ela não é simplesmente um manual de conselho. Tem muita gente que quer um conselho. Mas o conselho, o que você faz com o conselho? O que a gente faz com o conselho? Você pode aceitar ou não. Não é assim? Uma pessoa que te dá um conselho, você aceita ou não aceita. Mas a palavra de Deus, ela dá conselho para a gente? A palavra de Deus contém muito mais do que conselho. Ela contém mandamentos. Perdoar não é conselho, é mandamento. Amar não é conselho, é mandamento. Não mentir não é conselho, é mandamento. Quando nós tomamos a palavra de Deus, crendo que ela é verdade e que é para a gente fazer o que ela diz, a nossa vida fica mais feliz, mais bonita. A nossa vida fica mais bonita. Quando nós pensamos o que está escrito é para eu fazer, não é para eu pensar, será que eu devo, será que eu não devo, eu faço ou não faço? É mandamento. É mandamento. E quando nós obedecemos a Deus, então nós recebemos o fruto de tudo isso. Muita gente, sabe, irmãos, quer receber os frutos da obediência tendo uma vida de desobediência. Ele vai receber? Não vai. Você só pode experimentar as delícias da comunhão com Deus quando você obedece, quando você se despoja dos seus raciocínios, da sua vontade, e você abraça a vontade e a palavra de Deus. Quando você toma a palavra de Deus, você não vai tomá-la como um jornal, como uma revista, mas você deve orar. Por que eu preciso orar antes de ler a Bíblia? Por quê? Porque o autor da Bíblia, quem é? É o Espírito Santo. E é Ele que vai trazer ao meu coração a luz sobre a palavra de Deus, para que eu possa entender. Um dia, um homem de Deus chamado Filipe estava lá na casa dele, na cidade dele, em Samaria, e o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, você vai lá para a cidade, vai para a estrada, a BR aí, né? Que desce para Azoto. E você vai lá para aquele lugar assim, corre, Filipe. E o Filipe correu. E quando ele está lá na estrada, naquele ponto que Deus havia mostrado para ele, vem passando um carro chique, uma carruagem, uma tropa, e um homem importante, um alto oficial de uma rainha chamada Candace, uma rainha lá da Etiópia. E ele era um alto oficial, era um ministro, e ele estava lendo o rolo no livro de Isaías, e ele vinha lendo em voz alta, era hebraico,
E ele estava lendo lá: porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Filipe chegou para aquele homem e disse: você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E ele disse, aquele oficial disse: sobe aqui para o carro e vem me explicar. E ele perguntou, o oficial perguntou para Filipe: por acaso o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? Ah, Filipe falou: ele está falando de Jesus. Aquele oficial era convertido ao judaísmo, tinha vindo a Jerusalém para adorar a Yahvé, a Javé, ao grande eu sou. Mas na palavra estava falando de Jesus, mas ele não entendia. Quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Então o que acontece? É preciso que o Espírito Santo... Quem mandou Filipe levar a palavra? Quem que foi? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que revela. E sabe, irmãos, o Espírito Santo já revelou muitas coisas para você. É preciso que você agora leve o que o Espírito Santo te deu para quem? Guarda no coração? Põe na gaveta? Joga fora? Não, é preciso que nós levemos o que o Espírito Santo já nos deu para outras pessoas. Então nós vamos orar pedindo a Deus que Ele nos ilumine a palavra. Ilumine, mostre luz. Há um texto tão lindo que diz: Senhor, na Tua luz veremos a luz. Você já pensou nesse versículo? Na Tua luz veremos a luz. Uai, se é já na luz, já é tudo luz, não é não? Na Tua luz, que luz? Na luz do Espírito Santo, eu vou ver a luz, a glória de Deus. Quando o Espírito Santo ilumina a palavra, eu entendo, eu vejo Deus, eu vejo o propósito de Deus, eu entendo na Tua luz. Por isso, quando você tomar a palavra de Deus, ore. Entender a Tua palavra na Tua luz. Agora um detalhe só uma orientação prática. Todos nós, irmãos, devemos ter lido ou ler a Bíblia toda. Quando você lê a Bíblia toda seguido, você vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, tal, você vai vendo que a própria Bíblia, ela é didática. A Bíblia vai nos ensinando. Só na leitura da Bíblia você já vai aprendendo. Então tem muita gente que fala: eu não li, eu não... é muita coisa, é muito grande. Nós temos aí na locadora a Bíblia em fitas, temos até duas. Quem quer ouvir a voz de homem, tem a voz tão bonita do Cornélio, não é? Você vai ouvir a leitura da palavra. Nós gravamos também a Bíblia para os irmãos da FAT, mas está à disposição dos irmãos. Então, em uma fita de 1 hora, você ouve 12 capítulos. Põe a fita no carro, coloque enquanto você está passando roupa, lavando, vai ouvindo a palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus ela tem poder, ela tem vida, e o Espírito Santo vai nos trazendo a iluminação na palavra. Você deve ler a Bíblia toda. A igreja está no desafio desde o início do ano até o final, de ler a Bíblia toda. Se você não leu ainda, você deve assumir esse desafio. Ler a Bíblia toda. Irmãos, Deus teve tanto carinho para nos dar o seu tesouro. Será que a gente vai fazer igual o bebezinho que pega a joia e joga fora? Não. Nós vamos aproveitar tudo que Deus tem para nós. E você deve estudar. Existem Bíblias de estudo. Nós temos a Bíblia Thompson, a Bíblia Pentecostal, a Bíblia com anotações de Scofield. Várias Bíblias de estudo. Vida Nova. Compra uma Bíblia de estudo. Marca a sua Bíblia.
Depois que você leu a Bíblia toda, você vai estudando os pontos sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre o juízo final, sobre o inferno, sobre os dons espirituais. Vai estudando a Bíblia. Você pode fazer isso. Na sua Bíblia comum, olha aí, no rodapé da Bíblia, você tem referências. Você já viu que você vem lendo um versículo e tem um númerozinho, uma letrinha? Pare naquela letrinha e você procura a referência e procura aquele texto, para que você possa ir aprendendo e crescendo. Então, para estudar a Bíblia, irmãos, nós precisamos de gastar tempo, separar um tempo para Deus. E o resultado será um resultado eterno, porque a palavra de Deus, ela é eterna. E a obra que a palavra de Deus faz em nós também é eterna. Amém? Nós vamos ter agora nosso momento de oração. Nós vamos nos ajoelhar, todos nós, adorando ao Senhor. Quando nós nos ajoelhamos, nós estamos dizendo: Pai, eu te adoro. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque esta palavra é alimento, é semente, é vida. Essa palavra transforma, essa palavra traz paz, traz alegria. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso ter a tua palavra nas minhas mãos, posso lê-la, posso aprender. E a palavra do Senhor nos diz que como a chuva e a neve caem do céu e não voltam para lá, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, assim é a palavra de Deus. Ela nunca volta vazia.